com frequência na Acontece, Alemanha. principalmente agora com os muçulmanos. E ainda mais agora depois, né, depois desses últimos 2 anos, do agravamento da tensão lá no Oriente Médio, existe, infelizmente, obviamente, ataques de caráter antissemita, né? Antissemitismo é uma coisa, eu sempre digo, o antissemitismo na Europa, na verdade, se houve antissemitismo, eu falo sempre para os meus turistas, né? Se teve um lugar onde os judeus não tiveram paz nesse mundo, nesses últimos 1500 anos, foi na Europa. Né? Porque lá no Oriente Médio eles tinham, em certa medida. Os turcos, por exemplo, ó, se vocês pagam imposto, vocês podem ficar aqui, de boa. Havia perseguição, mas era outro nível. E ademais, né, dos ataques antissemitas, há também o outro lado. Né? Tem alemão agora com ódio de muçulmano. E olha, eu vou falar, eu tenho turistas que chegam aqui, né? E eu tenho, de certa maneira, daí até ensiná-los. Eles chegam e falam assim, mas a Europa tá ficando, a Alemanha tá ficando cheia de muçulmano. Aqui em Berlim também tem bastante muçulmano. Eu falo assim, não, na verdade, nem 5% da população alemã é de muçulmanos. E dois, porque eles fazem muitos filhos, daqui a pouco eles vão ser maioria, né? Daí eu falo assim, não sei se você sabe, mas a propaganda de Joseph Goebbels nos anos 30 dizia que, naquele momento, eles calculavam que em 300 anos, ou seja, em 2233, a Alemanha seria majoritariamente judia, porque os judeus faziam muito filho. Falei, porra, você tá entendendo que você tá reproduzindo um discurso? É uma fórmula, né? Sendo utilizada novamente contra um outro grupo. Mas o norte de pensamento é o mesmo. Mas o que eu tô aí para te responder. Não adianta você pagar imposto. A pessoa que tá olhando na rua, você, e sobretudo se ele achar, hoje, principalmente, a maior chance de você apanhar é se você for mulher trans, homem trans, talvez, e muçulmano. Mais do que negro. Mas negro sempre, né, amigo? Você sabe. Isso aí já tá Você tá na vai massa, me dizer, né? não sou eu. Você sabe. Daí é outra escala, é outro nível. Né? Você sabe. Eu não posso dizer, você sofre isso na pele. Não eu. Né? Eu sofro numa segunda escala porque eu não sou branco aqui na Europa. Mas também muito menos que um muçulmano. Mas quem é o campeão de sofrer preconceito no mundo? Né? Vocês, né? Então, assim, não tem nem que discutir. É verdade. Mauro, quais foram as coisas mais estranhas e bizarras que tu viu de um alemão, justamente pra gente fazer esse comparativo de como nós vivemos no Brasil coisas que são extremamente normais para nós e aqui a gente não concebe. A gente não consegue entender como isso acontece. E eu preciso te perguntar a questão do banho, cara. Isso é banho. Eu preciso te perguntar. Assim, eu sou muito ruim de memória para pensar em questões pontuais, mas se você pensar em hábitos, né? Hábitos em geral do alemão. Do banho, você está dizendo? Não só do banho, mas é só um. Eu acho bonitinho. Uma coisa que eu gosto no homem alemão é que ele mija sentado. Uhum. Eu já mijava sentado no Brasil. Porque eu morava sozinho. Teve um momento que eu morei sozinho. É um hábito bom. Cara, eu mijava sentado, porque se eu mijar em pé, eu vou sujar e daí eu vou Claro, é um hábito positivo. Entendeu? Positivo. Daí se eu sento, no máximo eu vou ter que limpar a bacia da privada. Ponto. E isso eu acho legal. Isso eu acho... Mas é estranho pro homem brasileiro, macho, alfa. Positivo. Como assim? Você lembra que eu fiz... Não sei se tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Daí tem uns comentários. Os comentários são as coisas mais engraçadas do mundo. Que eu falo, o alemão, olha o que está acontecendo, o homem alemão está femininizando, olha o que está acontecendo no mundo. Eu falo, porra, que bosta é essa? Onde a pessoa tira uma coisa... Qual é o problema de ter um hábito? Nem que se associar a um hábito feminino, fazer isso, porque... é melhor, não só pra você, mas pra todo mundo que vive com você. Sim. Porque quem tem que ficar aguentando aqueles pingos, dependendo do nível da cor laranja que vai estar, se você tiver desidratado, você entende? Entendo. Porra, meu. Então, assim, isso. Deixa eu ver outra coisa. Positivo. Claro, é e maravilhoso. E o negativo? Negativo. A inflexibilidade deles. Eu acho que esse é o pior do alemão. O alemão é muito inflexível. E assim,
eu dou exemplo. Hoje eu tô meio que dando os exemplos que eu dou pros meus... Guiados. Pros meus guiados, né? Guiados é ótimo. Eu falo assim, gente, quando teve um momento... Porque, como eu já falei, antissemitismo não é uma coisa que só existia aqui, por exemplo, nos anos 30. Tinha em todo lugar. Sim. Mas aonde nós vamos até o extremo... Bom, tá, esse é um outro fator, não é a flexibilidade do alemão. Mas, de qualquer maneira, esse é uma coisa. O alemão vai até o fim com aquilo que ele tem que fazer. Então, entra na cabeça dele de que ele tem que eliminar o judeu, ele vai eliminar o judeu, né? É a prática... É o paradigma da prática do antissemitismo. É o alemão que vai ser o responsável por isso. Ah, nós vivemos numa sociedade sem liberdade de ir e vir, que foi o socialismo. O socialismo teve várias coisas legais, mas pisou na bola com a construção do muro. Porra, mas que país que construiu o muro? Obviamente. A Alemanha. Então eles vão sempre muito pro extremo, né? Acho que o alemão é muito 880, sabe? Eu falo, do Muro de Berlim. Sabe o muro, a East Side Gallery, onde tem Sim, as obras pintadas? Lógico. Eu não sei se você sabe, mas aquelas obras elas são pintadas em 90. Eu acho que tem uma restauração em 2000 e depois tem uma restauração em 2009. E os artistas são convidados a virem repintar. Obviamente, muitos artistas vão tirar sarro desse convite. Falam, porra, você convidaria o Michelangelo para pintar de novo a Capela Sistina? Ou o Da Vinci para pintar de novo a Mona Lisa? Nenhum artista quer pintar, fazer a restauração da sua própria obra, fazendo cópia da sua própria obra. Muitos daí deram o aval para que uma outra pessoa fizesse essa restauração, que é o que a gente vê hoje lá, na East Side Gallery. E talvez no meio da entrevista assim, seja interessante vocês colocarem essas imagens, sabe? Vamos colocar. Né? Sim, sim. E... Ilustração. Pois é. E daí tem umas partes da East Side Gallery que tem uma parte branca e cinza. Não sei se você já reparou. Sem nada. Sim, sim. Sabe por quê? Porque o artista não veio, não permitiu, e os alemães, em vez de deixarem a obra original, gasta pelo tempo, e até interessante para perceber ali, houve uma restauração, como qualquer arquiteto decente, qualquer pessoa que pensa passado e presente, e paisagem urbana, e como que tudo se insere dentro do contexto de paisagem urbana, o que os caras fazem? Pintam em cima de branco e cinza. Não, isso não ou é restauração ou não é nada. Não, isso não faz sentido. Né? Então, assim, tem essa inflexibilidade do alemão que eu não me conformo. Não me conformo. Eles... uma coisa, usar fax. Né? Você sabe que eles usam fax. As empresas usam fax. Por quê? Porque não tá ótimo, tá funcionando. Que porra é essa? Que lugar do mundo usa fax? Só aqui, não? Cara... Só que, às vezes a gente fala para as pessoas, eles não acreditam. Vai demorar um pouco, porque aqui na Alemanha é tudo por carta. Às vezes as pessoas acham que nós estamos mentindo. Explica um pouquinho dessa burocracia alemã. Eu não sei muito, cara, eu tento evitar ela. Mas nós somos vítimas dela. Nós somos vítimas dela. É tudo papel, né? É tudo papel. Por que não pode ser resolvido por e-mail? Por que se eu chegar do escritório eu não posso resolver? A gente não tem uma identidade digital como tem no Brasil. O Brasil... Eu tenho uma teoria... Como o Brasil é uma mescla do arcaico com o moderno, né? Você vê, nós temos identidade digital, Embraer, e ao mesmo tempo tem gente ainda comendo calango lá, né? Morrendo de fome. Né? E daí a Alemanha demorou muito para ser um país unificado, o que demorou daí, inclusive, para a Alemanha se industrializar, é um país de industrialização tardia, e até o século XIX ainda havia traços da época medieval nas formas de se estabelecer as relações sociais, né, na Alemanha. Eu acho que, em certa medida, por conta disso, a Alemanha convive ainda com esses, por exemplo, o fax, não ter uma identidade digital, o papel, né? Tudo isso eu acho que são marcas ainda dessa... eles são muito lentos para mudar, porque eles não querem mudar, em geral. Né? Se está dando certo, não tem problema. Então era para a gente estar ainda, sei lá, na idade da pedra, segundo os alemães. Mas ainda bem que não. E é isso, eu acho que tem o histórico da Alemanha, e isso eu acho que perpassa a forma de pensar dele, e obviamente passa para a forma de pensar e a forma como ele age diante do mundo, é ainda muito numa relação de arcaico com o moderno, né?
Não, a gente não tem que mudar isso, a gente não precisa mudar. Trem, por exemplo, eu não acredito que até hoje não exista um trem que vá de Berlim a Paris, eu acho que dá 1.000 quilômetros. Cara, se fosse em 6 horas, você ia para aquela porra daquele aeroporto lá na Peida, né? Que é 1h30 para você chegar, daí mais 1 hora para esperar lá, e daí mais 1 hora para chegar em Paris. Tô dando um exemplo de Paris, que é uma cidade central. Sim. Né, para passeio. Daí mais 1 hora você chega lá em Paris. Pra você chegar no centro do Charles de Gaulle, você precisa mais 1 hora, você precisa 5 horas. Eu pagaria 1 hora mais para ir de trem, né? Pegando aqui na estação central, chegando lá, a gente chega na Gare de l'Est, né? Que a gente tá vindo do leste, ou é do norte até. Acho que é do norte, é isso, Gare du Nord. Gare du Nord. É, uma das duas. E, Gare du Nord, Gare du Nord, 100%. E daí eu fico pensando assim, não temos esse trem ainda, né? E daí eu fui para a China há 10 anos, eu fui para a China e eu quero voltar. Naquela época já tinha um trem que saía de Pequim a Xangai, que eu acho que é 1.200 quilômetros, em 5 horas. Nossa. É que o trem daqui até Paris, por exemplo, é só um exemplo, para em tudo que é lugar. É, também, tem esse Para em fator, tudo que é tem lugar. esse fator. Cara, mas eu tenho certeza São que 10 horas. 10 horas. 9 horas, né? Mas qual é o trem qual o trem da DB que não tem atraso? Eu gosto até de andar de trem. Eu voltei outro dia, eu estava trabalhando em Paris com um grupo, terminei, voltei para cá e eu voltei de trem. Mas por quê? No dia seguinte a esse grupo, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar principalmente com toda uma burocracia, porque eu tenho que também, né, prestar serviço no computador, falar com empresas, etc. E daí eu trabalhei o tempo todo. Sim. Mas senão eu não faria isso. Tu pode ter um tempo ali pra fazer algumas coisas. A gente tá falando pra guitarrista na Escola de Música de Porto Alegre, mais de 450 alunos. A gente também fala pro Parador Campeche, que, poxa, é a melhor pousada lá do sul da ilha de Floripa. E, obviamente, o Café do Brasil aqui em Berlim. Tom Brasil, grande abraço, meu irmão. Cara, o banho. Café do Brasil é aquele que fica ali na Luftbrücke, né? Exato. Faz tempo que eu não vou lá, viu? A comida é boa. Eu sei. Sabe, né? Eu toco lá de vez em quando, né? Quando? Agora eu toco dia 3 de janeiro. Ixi. 4 de janeiro, sábado. Você vai estar bem 4 dia 3 de janeiro? Eu vou, porque... tem que estar. Dia 4. Eu tenho... Dia 4. Eu sou DJ, né? Eu vou tocar no dia 1º. Por uma festa... Na virada. Não, já vai ser depois mesmo. Vai ser... Eu toco acho que às 7, 8 da noite numa festa de um grupo queer feminista bem legal aqui, né? Chamada Lecken. Lecken, pra quem não sabe, significa lamber, né? E daí é sempre... Eu tô com quase 50 anos. Depois de uma festa de um dia, acaba com a minha vida, assim, por 10 dias. Não, eu tô exagerando, mas eu fico bem fraquinho depois, uns 2 dias, pelo mas menos. vai ter um tempo pra dar uma recuperada. Eu te perguntar a questão do banho.